Fundamentos do design. Os fundamentos do design são a base de todos os meios visuais. Estão na arte, na internet e até mesmo em pequenos detalhes como nas tipografias. Mas o que esses exemplos têm em comum? Simplesmente alguns possuem elementos básicos como a linha, o tamanho, a forma, a textura e o equilíbrio. Talvez esses elementos não pareçam importantes quando estão sozinhos, mas juntos eles são parte do que você visualiza e cria. Esses princípios podem assustá-lo um pouco, especialmente se você não se considera um artista, mas também podem ensiná-lo muito sobre como trabalhar com diferentes recursos e criar imagens a partir do zero. Vamos começar com um dos elementos mais básicos de todos, a linha. É uma forma que conecta dois ou mais pontos. Pode ser grossa ou fina, ondulada ou irregular, o que nos dá a possibilidade de ter muitos estilos. As linhas estão frequentemente presentes no design, por exemplo, em desenhos, ilustrações e elementos gráficos como texturas e padrões. Também é comum encontrá-las em composições textuais, pois elas podem enfatizar, dividir ou organizar o conteúdo e até direcionar o olhar do espectador. Ao trabalhar com linhas, preste atenção a coisas como espessura, cor, textura e estilo. Essas características podem ter um grande impacto na maneira como o seu design é percebido. Observe espaços onde as linhas estão escondidas, como no texto, por exemplo, e dessa forma você poderá experimentar vários tamanhos que lhe darão resultados diferentes. Uma forma é qualquer área bidimensional com um limite reconhecível, ou seja, círculos, quadrados, triângulos, etc. As formas são divididas em duas categorias, geométricas ou regular e orgânica, onde são mais livres. Elas são importantes para comunicar ideias de maneira visual, porque eles dão peso e as tornam mais reconhecíveis. Graças a elas, entendemos sinais de trânsito, símbolos e, em grande medida, a arte abstrata. Existe um número surpreendente de maneiras de usar as formas no design comum, e elas podem ajudá-lo a organizar ou separar conteúdos, também a criar ilustrações simples ou deixar seu trabalho mais interessante. Aprenda a observá-las em outros projetos e logo você começará a percebê-las em todos os lugares. Quando uma forma tem propriedades 3D, nós a chamamos de objeto, que pode existir no mundo real ou apenas ser simulado usando técnicas como luz, sombra e perspectiva para criar a ilusão de profundidade. Em designs bidimensionais, os objetos dão um toque realista ao trabalho. Sem eles, uma bola de borracha que pula é apenas um círculo, ou um edifício 3D é apenas uma série de retângulos. Até mesmo alguns projetos básicos usam algumas técnicas para ter mais profundidade. Dentro de composições, o objetivo dos objetos é o mesmo, mas em menor escala. Por exemplo, uma sombra pode criar a ilusão de camadas ou dar profundidade a um elemento. Quando bem usados, esses elementos podem ser uma ótima ferramenta. Por outro lado, a textura é a qualidade física de uma superfície. Assim como com os objetos, podem ser tridimensionais e dar uma ideia de como o objeto é na vida real. No design, a textura adiciona profundidade e tato às imagens planas. Os objetos podem parecer lisos, ásperos, duros ou macios, dependendo dos elementos. Se você estiver aprendendo, as texturas são excelentes imagens de fundo e podem deixar seu trabalho muito mais interessante. Você pode encontrá-las em lugares inesperados, como em fontes irregulares ou em ícones simples. Apenas tenha cuidado para não abusar. Muita textura pode facilmente sobrecarregar seu projeto. O equilíbrio é a boa distribuição do peso visual e pode ser afetado por muitas coisas, incluindo cor, tamanho, número e espaço em branco. Dominar o equilíbrio pode ser complicado no começo,
já que requer intuição. Felizmente, o mundo do design está repleto de exemplos onde você pode se basear para entender como fazer. Os desenhos simétricos são iguais ou parecidos nos dois lados de um eixo. Eles se equilibram porque cada lado pode se tornar idêntico. Os desenhos assimétricos são diferentes, embora ainda sejam bem distribuídos. A composição é equilibrada porque destaca as coisas certas. Muitos usam algo chamado regra dos terços, que mostra sua área de trabalho dividida em uma grade de 3x3. O ponto focal da imagem é colocado próximo ou sobre uma das linhas, criando o equilíbrio visual com o restante do espaço. Achamos esse tipo de composição atraente porque, de acordo com estudos, o olho humano segue naturalmente esse caminho quando vê um desenho. Os fundamentos do design vão além da peça final, pois o importante é apreciar os detalhes que compõem cada composição. Isso pode ser aplicado a praticamente qualquer tipo de projeto, seja criando suas próprias peças ou simplesmente procurando maneiras de melhorar os seus trabalhos. GCF Global, criando oportunidades para uma vida melhor.